Ok. Muito boa tarde a todos. Espero que esteja tudo bem convosco. E bem-vindos a mais um webinar que vem um bocadinho na sequência daquilo que estivemos a ver na semana anterior, quando fizemos a análise do Insight, ou o primeiro webinar de análise ao Insight. Estes webinars vêm um bocadinho na sequência de uma necessidade de falar um pouco mais sobre game design, até porque eu estou neste momento a trabalhar também num curso novo de game design, portanto na Master D, e tenho sentido que existe alguma necessidade também da vossa parte de falar um pouco mais sobre game design, compreender um bocadinho melhor as partes que compõem a teoria de game design e na prática como é que isso pode ser implementado, e então decidi fazer uma série de webinars mais virados para essa temática. Ora, em relação ao primeiro webinar, aquilo que nós estivemos a fazer foi, na prática, olhar para um jogo com um bom design e perceber quais é que são as características que compõem exatamente esse bom design e porque é que é um bom design. No início do próximo mês vamos continuar a olhar para o Inside especificamente, já com o ponto de vista também artístico, portanto o tutor Pedro Nogueira vai participar nesse webinar também, já ficou combinado, até porque alguns de vocês enviaram uma mensagem no campus virtual a pedir exatamente isso, e portanto essa parte está, portanto posso-vos já avisar que vai acontecer no início do mês, e este webinar passa um bocadinho por percebermos como é que surgem as ideias e que técnicas é que nós podemos utilizar para sair de um bloqueio criativo no que toca à criação de ideias de jogo. No futuro, provavelmente vamos continuar a ter mais webinars sobre a temática do game design e level design também, provavelmente. Se tiverem sugestões de webinars que gostariam que tanto eu como o tutor Pedro Nogueira dessemos, ou em conjunto ou individualmente, façam-nos chegar essas sugestões através do campus virtual também, e nós tentaremos ao máximo, dentro do que nos é possível, claro, tratar de criar então esses eventos para que vocês também consigam ter webinars que são do vosso especial interesse. Ok, então quantos de vocês no chat é que acham que quando toca ou quando começam um projeto de jogo ou quando têm um determinado projeto para fazer, seja relativamente a projetos da Master D ou projetos pessoais vossos, não necessariamente relacionados com videojogos, mas podem ser outros tipos de projetos. Quantos de vocês é que acham que ficam sem ideias ou que inicialmente uma ideia até pode surgir, mas não a conseguem desenvolver até chegar a um ponto em que, ok, isto realmente faz sentido, vamos andar para a frente? Quantos de vocês é que acham que isto vos acontece? Ok? Muito comum ter uma ideia central e não conseguir desenvolver. Eu tenho bloqueios, verdade. Acontece muitas vezes com os meus desenhos, acontece sim, já aconteceu. Portanto, exatamente, existe um bloqueio que acontece com a maior parte das pessoas, em geral, e nenhum criativo é imune a este tipo de bloqueio. E aquilo que é importante perceber é quais é que são as técnicas que eu posso utilizar enquanto criativo para desbloquear a ideia inicial, desenvolvê-la até se tornar uma ideia que
se torne sólida. E qual é que é o problema das ideias não sólidas? É que normalmente, e isto pode acontecer, e já vos aconteceu de certeza absoluta, vocês têm uma ideia que vos parece espetacular, começam a desenvolver o projeto com essa ideia em mente, e das duas uma, ou desistem da ideia porque ela não era de facto sólida e simplesmente esfumou-se, transformou-se em vapor e deixou de fazer sentido para vocês e abandonaram o projeto, ou então começaram no vosso subconsciente a alterar a ideia e à medida que iam desenhando ou programando ou fazendo aquilo que tinham de fazer, independentemente do projeto que é, foi-se moldando e tornando uma coisa que na verdade não tinha nada a ver com aquilo que era a vossa ideia inicial. E isto surge porquê? Porque nós temos a tendência, muitas das vezes, de começar a trabalhar sem pensar bem naquilo que estamos a fazer. E isto não é nada de negativo, é simplesmente um hábito que nos é incutido pela forma como a educação funciona, como o trabalho funciona, em que o importante é fazer e muitas das vezes, mesmo que não esteja perfeito ou que a ideia não esteja muito bem desenvolvida, não faz mal, porque o importante é fazer acontecer. E no ramo criativo, todos os criativos que são reconhecidos de uma forma mais icónica, por assim dizer, são criativos que tomam o seu tempo a pensar bem, a fazer uma conceptualização muito boa antes de começarem a trabalhar. É lógico que depois, à medida que a vossa experiência na parte do design e na parte da ideação vai aumentando, vocês também conseguem ter de gastar menos tempo na planificação e conseguem passar mais rápido para a ação. Mas inicialmente existem algumas técnicas que eu gostaria de falar hoje que vocês podem utilizar para tornar as vossas ideias um bocadinho mais sólidas e começar a descartar ideias iniciais depois de pensarem um bocadinho ou mudá-las até chegar a uma ideia que vocês continuam a gostar e que funciona de facto. Ok, primeira questão que vocês têm que ter em mente, que é, não existe nada no meio criativo que surja simplesmente do ar. Nós não respiramos e temos uma ideia completamente inovadora que nunca ninguém pensou acerca daquilo de todo e que não tem qualquer tipo de influência de parte alguma. Isso nunca acontece. Portanto, nós temos sempre influências de outros meios, influências de outros jogos, no caso dos videojogos, influências de outros desenhos, de outras técnicas utilizadas em desenhos. Portanto, nada acontece só porque eu respiro e então vem uma ideia mais genial à cabeça. Isso nunca acontece, nunca aconteceu, nem nunca vai acontecer. Portanto, aquilo que tenho que perceber e que temos todos de ter em mente antes de começarmos um processo de ideação é: se nenhum tipo de trabalho criativo surge do nada, então eu vou tentar absorver o máximo de conteúdo que eu consigo para ter o máximo de inspiração possível. Referências, independentemente do trabalho criativo que seja, são extremamente importantes. Mas não apenas referências visuais. Reparem, eu não sei quantos de vocês é que já viram, existem duas séries na Netflix muito, muito interessantes. Uma é exatamente relacionada com videojogos, que é agora está-me a faltar o nome, tive uma branca, o High Score, e outra é o Abstract, The Art of Design. E se virem essas duas séries, vão compreender que em todos os exemplos clássicos que aparecem nas séries, são pessoas com um grande nível de sucesso e de criatividade, mas inspiraram sempre em objetos artísticos ou reais que nada têm a ver com o seu meio. Por exemplo, o Miyamoto, portanto, criador do Mario, do Link e do Legend of Zelda em geral, criador do Donkey Kong, teve
uma tem a sua inspiração em objetos do dia a dia. Por exemplo, o Mario é um canalizador italiano, o Donkey Kong é um gorila, portanto é um macaco que tem muita força, e este tipo de referências podem surgir muito facilmente, para ele, neste caso, com passeios. Reparem que o Star Fox e conseguem ver isto na série, no High Score, que quando visitam um templo japonês, ou na visita de um templo japonês para o Miyamoto, aquilo que ele reparou foi que existiam arcos pelos quais ele passava frequentemente e que era muito, era muito interessante, enquanto experiência pessoal, passar por esses arcos. E, se repararem também, na referência que é dada na série, passa por um templo com vários animais. E os japoneses usam muito isto de terem templos associados a animais, ou que têm estátuas de animais. E no caso daquele templo em específico, era uma raposa. E, portanto, como é que acabou por ser o Star Fox original, o primeiro jogo 3D do Miyamoto para a Super Nintendo? Era exatamente um jogo que se passava no espaço, em que os seus espíritos, as suas personagens eram animais, a personagem principal era uma raposa e a nave passava por arcos. Portanto, toda a experiência que foi o passeio, a visita ao templo, originou um jogo original e que é lembrado até os dias de hoje como sendo um dos clássicos da Nintendo. Se pensarem neste tipo de design, conseguem perceber que se vocês utilizarem referências de videojogos exclusivamente, o que é que pode acontecer? Podem começar a surgir muitos jogos idênticos. É exatamente esse o problema que nós temos hoje em dia, que é, saem mais ou menos 30 a 35 jogos diariamente e a maior parte deles é exatamente igual a alguma coisa que vocês já viram anteriormente. Seja a nível visual, seja a nível sonoro, seja a nível de gameplay, parece tudo igual. E quando há algo que quebra completamente as barreiras daquilo que nós achávamos que era o normal para aquela época de videojogos, surgem jogos icónicos. E lá está, quase nenhum destes jogos que quebram completamente as nossas ideias do que é um jogo da altura em que saiu, são baseados em experiências diferentes que não necessariamente a experiência do videojogo. Portanto, a primeira técnica que eu sugiro que vocês utilizem antes sequer de começar a desenvolver um jogo é a ideação em relação à vossa vida, enquanto pessoas, enquanto indivíduos. É pensarem o que é que eu gosto genuinamente de fazer, o que é que me deixa feliz na vida real. Ok, jogar jogos sim, obviamente, mas ninguém gosta só de jogar jogos. Por exemplo, podem gostar muito de cozinhar, podem gostar muito de passear, de fazer caminhadas, podem gostar muito de ir à pesca, podem gostar muito de fazer surf, podem gostar muito de andar de skate, podem gostar muito de, sei lá, tudo e mais alguma coisa. Podem gostar de estar sentados num jardim a ver pessoas passar. Podem gostar de tudo e mais alguma coisa. É perceberem e analisarem o que é que vocês, enquanto indivíduos, gostam de fazer e começar a escrever esse tipo de informação de forma a perceberem como é que as características dessa mesma atividade podem ser tornadas num videojogo. Isto é a primeira forma de chegarem a boas ideias e que quebram os preconceitos do que é um videojogo ou que deve ser o vosso videojogo. Porque, reparem, vocês nunca devem fazer um videojogo como
ok, eu vou fazer este jogo porque este jogo é que vai vender. Nunca façam isso, porque se repararem, os exemplos dos grandes jogos que mais venderam são jogos que são feitos exatamente com base numa ideia que deixa o artista, o criador, feliz pela sua concepção, que fica preenchido pela experiência da criação e é bem recebido pelo público. Portanto, quando vocês pensam na criação de um jogo, nunca pensem na questão do dinheiro. Porquê? Porque, ao fim e ao cabo, vocês, a não ser que vão trabalhar para um estúdio, vão estar inseridos nos indies, portanto, nos estúdios independentes. E nenhum estúdio independente tem sucesso a tentar competir com os big players da indústria. Os big players da indústria são aqueles que fazem estudos de mercado e gastam milhões a fazer estudos de mercado, a perceber exatamente o que é que vai vender e depois, assim que sabem exatamente o que é que vai vender, fazem um jogo que se parece muito parecido com aquilo que está na moda e simplesmente tem características e tem tecnologia superior aos outros e, por isso, vende muito bem. Agora, reparem, um indie nunca vai conseguir ter o sucesso monetário que esse tipo de indústrias, ou melhor, que de estúdios tem, e por isso é que se deve focar na parte do romper de ideias, do mostrar que existem mais nos jogos para além daquilo que os grandes estúdios fazem. Exatamente por isso é que nós temos os nomes de grande sucesso, sendo Inside, que nada tem a ver com os jogos que estão na moda e que mais vendem. Temos sucessos como o Undertale, que nada tem a ver com aquilo que está na moda e aquilo que é o típico videojogo. Temos o Baba Is You, que já falámos aqui, já vimos também o Hollow Knight. Portanto, todos estes jogos indie são um bocadinho uma forma de romper os preconceitos daquilo que a indústria dos videojogos tem a fazer, e é por isso que têm sucesso. Não é porque andaram a estudar e fazer agora um dungeon crawler em que um jogo estilo Castlevania em que cada um das personagens é um inseto. Não! Ninguém faz um estudo de mercado em relação a isto e chega a esta conclusão. É exatamente isso que é belo na indústria indie. E é nesse sentido que estamos a falar. Ok. O Ricardo diz, infelizmente é exatamente isso que as publicadoras pensam. Dinheiro e vendas são sempre prioridades. Certo, é verdade, mas nem todas as publicadoras. Existem alguns publishers que são virados mais para os indie, como por exemplo a Humble. A Humble faz publicação de vários jogos que rompem a ideia do típico jogo de muitas vendas. Por exemplo, tem o Carto, tem aquele joguinho de construção de ilhas, que eu não me estou a recordar do nome, tem a Raw Fury também, com o Hyper Light Drifter e coisas desse género. Portanto, existem algumas publicadoras que não seguem esse rumo. Claro que se vocês estiverem a falar de publishers como a Activision, bem, aí se calhar nenhum indie sequer lá vai chegar, não é? Portanto, é por aí que eu estou a dizer. Portanto, há publishers e publishers. Nós, indies, temos que nos focar naquilo que são os publishers nos publishers pequenos e que tentam realmente criar conteúdos disruptivos ou financiar conteúdos disruptivos. Ok, então como é que nós, para além disto, como é que nós podemos passar estas ideias então para uma ideia de um videojogo? Como é que nós podemos transformar ideias numa mecânica? Ou em mecânicas? Ou em jogos? Como é que nós passamos isto para uma realidade? Bem, imaginemos que, e vocês me dirão coisas que vocês gostam de fazer nos vossos tempos livres para além de videojogos. Portanto, cada um tem as suas vidas, nós temos
um gosto especial por videojogos e por isso é que estamos numa formação de videojogos. E aquilo que eu gostaria que vocês me dissessem é, para além de videojogos, que outro tipo de atividades é que vocês gostam de fazer? Ok, desenhar. Boa. Então vamos criar aqui algumas tabelas. Fazer um sticker. Desenhar. Vamos colocar ler. Temos nadar ou nadar e mergulho. Eu vou colocar, portanto, podemos colocar os dois diferentes, certo? Nadar. Mergulho. Cozinhar. Gatos. Fazer música. Ou vamos meter música em geral. Portanto, ok, caminhadas. Ou trilhos. E vamos colocar aqui só mais um, que vai ser então o convívio. As caminhadas e o desporto estão mais ou menos no mesmo grupo. Convívio. Convívio. Ok. Pronto, temos aqui já 9 stickers que podemos utilizar. Então qual é que é a estratégia para ideação? É vocês pegam em atividades que vocês gostam de fazer e vamos imaginar que eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de música e gosto muito de nadar. E vocês dizem, ok, pronto, mas isso é uma ideia um bocado palerma porque eu agora, se quisesse juntar isto diretamente como está, não vou meter um jogo em que eu posso nadar e cozinhar e ao som de música, por exemplo. Não faz grande sentido, certo? E a verdade é que não faz de facto muito sentido nós estarmos a juntar as coisas simplesmente porque sim. Ok, vamos fazer um jogo em que eu estou a cozinhar ao som de música, ou a nadar ao som de música, ou um rhythm game em que temos natação ao som de música. Podemos ter, mas é preciso explorar as ideias um pouco mais por menor. Como é que o podemos fazer? Vamos deixar estes aqui de parte para já. Podemos fazê-lo desta forma. E aliás, vocês já vão ver que existem aqui algumas coisas que vão dar jogos que vocês conhecem. Cozinhar. Quando vocês pensam em cozinhar, em que é que, ou qual é que é as primeiras coisas que vos vêm à cabeça? Portanto, cozinhar. Panelas. Só meter aqui o font size um bocadinho maior. Pizza. Os vegetais. Vamos meter aqui. Bolos. Etc. Não é? Portanto, vocês, aquilo que devem fazer é exatamente isto: é pegar aqui no cozinhar e vocês vão juntar ideias daquilo que é a vossa ideia inicial, ou da atividade inicial que vocês têm, e podem ir juntando desta forma. Agora reparem, os vegetais que alguém disse não está relacionado com o cozinhar apenas em singular. Portanto, vocês podem, de facto, ter
cozinhar vegetais e as pizzas também podem ter a ver com vegetais, certo? Fazem este tipo de mapeamento. Ok, vegetais, pizza ligado com vegetais, os bolos podem ter farinha, etc. E vocês podem começar a mapear uma palavra que é uma atividade que vocês gostam de fazer e dividi-la em várias outras palavras que estão relacionadas com esta ideia, certo? Imaginemos que eu vinha aqui para o convívio e fazia exatamente a mesma coisa. Portanto, eu pegava no convívio e dizia, no convívio o que eu gosto de fazer é ver, por exemplo, ver televisão, gosto de ir para bares, portanto, bares, por exemplo, gosto de estar em bares com os meus amigos, ou gosto de cozinhar para a família, e vocês vão mapeando as várias ideias que vocês têm em diferentes atividades. Ou seja, uma só atividade gera diferentes atividades. Portanto, podemos ir aqui para sair com os amigos. Etc. Ok. Se repararem, existem aqui algumas coisas que estão relacionadas. Por exemplo, se eu juntar a ideia de pizza com cozinhar para a família, vocês conseguem facilmente, e de panelas, cozinhar para a família, vegetais dá para cozinhar para a família, sair com os amigos pode ter a ver com bolos, por exemplo, se forem sair com os amigos para a casa deles, ou ir visitar alguém ou algo do género, pode ter a ver necessariamente com levar um bolo, levar qualquer coisa que vocês tenham feito, uma tarte. Este tipo de coisas mundanas e que são do dia a dia, podem levar pizza, por exemplo, ou podem pedir pizza depois de ou levar vinho, pode ter a ver com cozinhar também, por exemplo, nós vinhamos para fazer, imaginem que levam isto para cozinhar, fazer molhos. Gostam especificamente de criar molhos. Vocês podem pegar e ir ligando diversas ideias desta forma. O que é que acontece? Se vocês repararem aqui no cozinhar para a família, panelas, pizza, vegetais, vocês facilmente conseguem tirar daqui um Overcooked, que é basicamente um jogo de convívio e de cozinha que relaciona a criação de pizzas, vegetais ou a criação de pizzas, utilização de vegetais e de panelas para criar outros tipos de receitas e que têm a ver necessariamente com sair com os amigos ou cozinhar para a família ou esse tipo de coisas. Se vocês quiserem criar um jogo de ritmo, por exemplo, um jogo de ritmo, vocês têm um gosto especial por música, têm um gosto especial por convívio, por exemplo, e vocês podem, deixem-me ver, por exemplo, convívio, bares, música. O que é que vos faz lembrar música? Digam-me ideias que vos vêm à cabeça. Portanto, quando falamos de música, falamos de quê? Guitarra, colunas, instrumentos em geral, bateria, portanto, vários instrumentos. Colunas, etc. Portanto, daqui vocês, claro que eu estou a fazer isto numa só Freddie Mercury, ok? Freddie Mercury. Ok, portanto tem muita coisa. Aquilo que vocês poderiam fazer
reparem, ok, aqui com o convívio é muito óbvio que nós vamos dar a jogos de karaoke, como é que se chama aquele jogo da PlayStation de cantar? Portanto, tem muitas ligações fáceis e, portanto, eu não vou pegar exatamente por isto. Mas imaginem que aquilo que vocês gostam muito de fazer é música e aventuras. Portanto, ler. Por exemplo, vínhamos aqui pegar no ler. Vamos pegar no ler. SingStar, era exatamente isso. Obrigado pela ajuda. Vamos pegar pelo ler. Imaginem que vocês, no ler, o que é que vocês gostam de ler? Jogos de aventura, ou jogos não, livros de aventura, por exemplo. Mais. Banda desenhada. Vamos incluir o mangá aqui na banda desenhada também. Vou fazer aqui. Não é bem a mesma coisa, os estilos são diferentes. Existem muitas diferenças da banda desenhada ocidental para o mangá, mas enfim, vamos manter por aí. Portanto, terror, policiais, temos muita coisa. Vou meter só mais esses dois. Portanto, terror e vamos meter aqui uns policiais. Só copiar, mais fácil. Ok. Pronto, e à partida isto, um rhythm game que tenha a ver com leitura pode não ser direto, certo? Mas, por exemplo, eu se pegar aqui em aventura, que é um dos meus tipos favoritos de leitura, se eu pegar nisto, eu posso ter, por exemplo, uma aventura em que tenho, por exemplo, uma dungeon. Portanto, travessia numa dungeon. E eu posso, a partir da travessia de uma dungeon, portanto, o que é que eu sei que tenho? Posso ter demónios, posso ter coisas normais, por exemplo, nada, na verdade, posso ter só espaço vazio, o que pode ser também uma forma de terror, demónios, uma forma de terror também. Posso ter simplesmente uns inimigos que têm a ver com outro tipo de coisas, por exemplo, travessia numa dungeon pode ter a ver também com caves, não propriamente caves, grutas, não é? Queria dizer caves, grutas, ok, por exemplo, coisas deste género, podem ser imensas coisas, portanto nós podemos ir divergindo as coisas. E agora vocês dizem, então e se o meu interesse for música e leitura? Como é que eu posso pegar neste tipo de ramificação que estamos aqui a fazer? Por exemplo, aqui magia também, que alguém disse. Como é que eu posso pegar nisto e explorar um jogo que junte o meu gosto por leitura e especificamente aventura com música? Vocês podem, por exemplo, pegar nesta ideia de terem uma bateria e fazer uma espécie de inimigos. Podem ter, por exemplo, uma banda de rock que vem aqui da guitarra e da bateria, e esta banda de rock entra numa aventura e podem explorar a partir daqui. Porque é que entram numa aventura? Ou diretamente aqui na travessia de dungeon? Porque, e aqui podem se juntar
a outros temas de aventuras, por exemplo, perderam-se perderam-se numa ida para a tour, por exemplo. Portanto, há um acidente de carro ou algo do género que vocês depois podem inventar, perderam-se na ida para a tour, ou tiveram um acidente e ficaram presos no meio do mato, entram para dentro de uma dungeon e, por exemplo, os demónios podem ser lunas, pode ser um jogo de rock em que os inimigos têm por exemplo, metal durante o jogo, ou um rock mais agressivo e os inimigos são uma espécie de demónios que fazem por exemplo, uns sing-offs com as personagens. Podem ter uma espécie de Guitar Hero, que são os combates, em que têm um jogo de ritmo que funciona durante o combate. E vocês podem explorar estas ideias de uma forma muito mais interessante quando as dividem e ramificam em objetos de estudo, não é? Portanto, vocês a partir daqui conseguem criar imensas coisas. Reparem que eu estou a fazer isto muito superficialmente. Tivemos 20 minutos mais ou menos aqui a trabalhar nesta parte e existem imensas ideias que vocês podem retirar daqui. Por exemplo, vamos pegar noutro. Vamos pegar aqui no nadar. Eu gosto muito de nadar. Eu gosto muito de nadar e quando penso em nadar, penso em lagos, penso em piscinas, penso em oceano, exercício, ótimo. Aqui podemos colocar, portanto, fazer aqui peixes. Michael Phelps, certo? Michael Phelps. E vocês podem ir criando uma rede de ideias que se conecta desta forma. E quando vocês começarem a ter, e reparem, não fiquem por aqui, peguem, façam isto de forma a que tenham algo deste género depois. Por exemplo, um peixe que me vem à cabeça, robalos, um robalo, penso sarda, carapau, piranhas. Portanto, salmão, pode ser. Etc. E vocês vão ligando. E eu vou só detalhar um pouco mais para além deste para vocês perceberem até onde é que vocês podem ir. Porque de facto, quanto mais vocês desenvolverem esta grid, melhor para a ideação. Reparem que isto não fica só. Esta ideia dos mind maps, que é ao fim e ao cabo aquilo que nós estamos a fazer, não ficam apenas pela ideação e conceptualização da história do jogo, que é o que nós estivemos a fazer até agora. Reparem que, se eu quiser pegar no salmão, eu posso, por exemplo, criar aqui vou pegar nesta bolinha que aqui está e vou adicionar uma cor e venho procurar aqui
um salmão que não consigo encontrar bem porque isto é muito, muito pequenininho. Bem, isto não tem nada a ver com salmão, esta cor, isto é mais um laranja. Mas pronto, vocês perceberam a ideia. Ao fim e ao cabo, a ideia é vocês pegarem nos objetos e irem também buscar cores que representam os objetos. E porquê que isto é importante? Porque vocês, se vocês pegarem nas cores, nas ideias todas que saem de cada uma das palavras, vocês conseguem ir buscar não só ideias para criar o jogo, mas até cores para a vossa paleta de cores, para a vossa estética. Portanto, vocês podem fazer muita, muita coisa. Portanto, esta ideia da cor é apenas uma. Vocês podem ir buscar elementos. Por exemplo, o robalo tem a boca assim mais... parece lixa. Não é propriamente dentes, é mais lixa. Para agarrar bem e para puxar os crustáceos e coisas do género. Que eles agarram e parece lixa. Aquilo puxa, conseguem puxar bem os animais ou as presas deles. Vocês podem pegar nisso e utilizar esta ideia da lixa, boca de lixa, para uma personagem de algo que não tem nada a ver propriamente com o oceano ou com o peixe. Mas, por exemplo, estavam aqui a fazer um demónio da vossa, que é o inimigo da vossa banda de rock, e foram buscar a ideia do boca de lixa, por exemplo, que veio do robalo. Vocês podem também, para as ideias de jogo, pegar num policial que começa com uma história de uma pessoa que foi de um homicídio de alguém que estava a nadar e chegaram à piscina e a piscina estava completamente vermelha com uma pessoa vestida só com os seus speedos e com uma touca e com os óculos, por exemplo. Pode ser um policial que começou exatamente por alguém que estava a nadar numa piscina. Este tipo de coisas. Portanto, nada deste exercício é inútil. Vocês conseguem ir buscar a todos os vossos interesses várias palavras que têm necessariamente uma relação com outras áreas que se calhar vocês, por exemplo, se vocês pensarem em ler e em nadar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não existe nada no sentido literal da palavra em que ler e nadar tenha alguma coisa a ver. Nada tem a ver. Mas se vocês começarem a pegar neste tipo de coisas, ok, eu gosto de ler policiais e um policial pode acontecer com alguém que estava a nadar numa piscina e que foi assassinado lá. Posso, por exemplo, gostar de ler livros de aventura e ter um jogo de aventura que se passa junto a um lago, em que todo o nível se passa à volta de um lago, por exemplo. Um jogo de sobrevivência. Podem ter uma... Portanto, vocês podem fazer imensas coisas a partir daqui. Qual é o próximo passo? Imaginemos que nós pegamos aqui nesta ideia do policial e piscinas. Portanto, gosto de ler policiais, fui ramificar isto mais um bocado, compreendi mais ou menos qual é que era a história base para eu começar a criar o meu jogo. É um policial que funciona na base de houve um homicídio numa piscina e como é que eu passo disto para uma ideia de jogo concreta. Então aí vocês sim vão buscar a vossa ideia aos vossos interesses em termos de jogos. Qual é? Sim, por acaso de facto uma boa ligação, Tomás. Existe de facto essa ligação por causa daquela ideia da Atlântida perdida, dos livros todos que ficaram perdidos pela cidade ficar perdida e haver uma biblioteca supostamente repleta de obras que ficaram perdidas e, portanto, existe essa ligação de facto. Mas não tem propriamente a ver com o nadar. Tinha mais a ver, se calhar, com nós pegarmos, ler livros Oceano e livros Atlantis. Algo desse género. Mas pronto, é uma boa associação de facto. Pronto, jogos.
Se nós pegarmos em jogos, o que é que eu gosto nos jogos? E não propriamente quais é que são os meus jogos favoritos. Não é isso que está em questão aqui. Ou qual é a plataforma que eu gosto mais. Aquilo que podem pensar em relação aos jogos é o que é que eu gosto de sentir quando jogo um jogo. Qual é o meu sentimento preferido num videojogo? É eu sentir, por exemplo, ligação emocional à personagem. Ligação emocional à personagem. Gosto de, portanto, alguém que diz gosta de euforia. Outros dizem que gostam de se sentir livres, portanto, liberdade de exploração. Portanto, mundo imersivo, imersividade. Outros preferem adrenalina. O sentimento de estar a investigar. Investigar é um bocadinho mais genérico. Portanto, a ideia aqui é de resolver problemas, não é? Uma espécie de resolver um puzzle. Ok. Então, ok, boa. Então, isto é relativamente àquilo que nós gostamos de sentir, não é? Em relação ao sentimento. Boa. Então, isto é em relação ao sentimento. E em relação a. Portanto, isto são. Ok. Sentimento. Então, e se for relacionado com tipos de jogabilidade? Coisas que vocês gostem de fazer. Forma como gostam de interagir com o mundo. Como é que é? Há pessoas que gostam de point and clicks. Portanto, interagir com o rato. Outros que gostam de plataformas e de saltar nas plataformas. Só adicionar aquele que disseram agora há pouco. Portanto, recompensas e progressão. Estamos a progredir no jogo, não é? E este sentimento de está a haver uma progressão. Minha personagem está a ficar melhor. Point and clicks, plataformas, resolver puzzles. Ok, sim, isto de facto é uma puzzles, ok? Mas a forma de interagir com eles, gostam de fazer puzzles com o rato, gostam de empurrar objetos, gostam de. Portanto, em termos de mecânicas, quais são as vossas mecânicas favoritas? É isso que eu quero dizer. Ou seja, quando eu digo aqui point and click, significa utilizar o rato para estar ativo no jogo. Por exemplo, se vocês pensarem num jogo muito específico em relação a isto e que é completamente baseado neste tipo de ideação, é o Papers, Please. Portanto, o Papers, Please é um jogo altamente político e altamente imersivo numa das atividades mais mundanas que alguém pode ter, que é simplesmente ser alguém que está numa linha de fronteira a picar passaportes. Simplesmente o jogo vai, lá está, progredindo à medida do tempo
vai dificultando, mas é um jogo de point and click. Usar o comando, ok, eu vou fazer aqui algumas contribuições. Eu gosto muito nos jogos de backtracking. E o backtracking, especialmente também com a questão das plataformas. Não gosto nada do Papers, Please. Ok. A ideia de uma mecânica de backtracking bem conseguida está, por exemplo, no Braid. Aqueles que vocês que jogaram Braid sabem que a questão do backtracking no Braid é um bocadinho diferente dos outros jogos, porque o backtracking funciona em todos os momentos. Vocês têm que fazer um backtracking mental e durante o jogo, quando pressionam o botão de voltar atrás no tempo, no sentido em que o jogo funciona mesmo assim. É um jogo de plataformas que funciona com uma mecânica de backtracking. Ok. Então vamos só pegar nesta ideia central. Vamos pegar nesta ideia central. Temos, por exemplo, um jogo. Vamos ignorar as plataformas. Vamos juntar point and click. Vamos juntar backtracking. Vamos juntar a ideia do policial e piscinas. Então o que é que nós podíamos fazer? Poderíamos ter aqui o nosso jogo, vou-lhe chamar nosso jogo, e o nosso jogo junta point and click, junta backtracking, junta policiais, junta piscinas. Portanto, um policial em que existe um homicídio na piscina. Há aqui um problema a resolver, não é? Portanto, existe resolução de problemas exatamente pela forma como ele é dado. E depois nós podemos introduzir aqui mais duas coisas que podem ser interessantes para complementar esta ideia, que é a ideia de ligação emocional à personagem, não necessariamente à personagem, mas podemos fazer ligação emocional à vítima, e isso pode ser feito através de uma continuação da exploração da narrativa, e podemos ter vários elementos de adrenalina através de, por exemplo, termos uma ideia de que, ou darmos ao jogador a ideia que ele está quase a chegar à ideia ou ao responsável pelo homicídio, mas ser-se quase sempre necessário termos de fazer um backtracking para revisitar memórias antigas. Então, o que é que nós podemos... Também pode ser recompensas, claro que sim. Portanto, isto depende daquilo que vocês querem fazer. Vamos pensar este site chama-se Miro. É miro.com. Já pus aí para vocês. Portanto, o que é que vocês a partir daqui poderiam começar a conceptualizar? Temos um jogo que começa com um homicídio numa piscina municipal, por exemplo. Houve um adolescente que estava a praticar desporto, portanto que faz natação, e que foi assassinado na piscina. E portanto, nós podemos utilizar, tendo em conta o facto de nós gostarmos de backtracking, nós podemos ter até uma mecânica de captura de memórias. Por exemplo, guardarmos memórias de certos momentos que podemos revisitar para tentar resolver o caso. Por exemplo, temos fotografias de um determinado local que podem ser associadas com memória. Podemos criar isso no menu, podemos escrever menu. Portanto, tudo aquilo que eu estou a dizer era para ser escrito depois. Vocês podem utilizar um software como o Obsidian. Portanto, deixem-me só... Portanto, se eu criasse aqui... por acaso não tenho aqui aberto, mas pronto. O Obsidian vocês podem utilizar para escrever determinados conceitos e progredir na vossa narrativa do vosso jogo. Mas, continuando. Portanto, backtracking através de um sistema de memórias. O jogo funciona como um point and click. Vocês vão dizendo para onde é que querem ir e conseguem ir visitando diferentes espaços para resolver
os problemas, portanto resolver os problemas. Podem introduzir algumas mecânicas de puzzles, por exemplo. Podem introduzir uma narrativa em que utilizam técnicas, portanto, técnicas de ligação emocional à personagem, por exemplo, dar à personagem um pouco de mais história, que não precisa de ser necessariamente história relevante para o jogo, mas apresentar, por exemplo, a casa em que vivia, as coisas que gostava de fazer. Portanto, durante a investigação podem ir introduzindo coisas interessantes acerca da personagem e que possam levar o jogador a sentir uma conexão com ela, do género, por exemplo, gostava de jogar jogos, quais é que eram os jogos que gostavam de jogar, esse tipo de coisas. Portanto, tem uma ligação fácil a alguém que está a jogar um jogo sobre um homicídio de alguém que gostava de jogar um jogo, certo? Existe esta forma de fazer uma ligação emocional à personagem e vocês podem criar um ambiente bastante interessante relativamente a uma ideia inicial que partiu de eu gosto de nadar, eu gosto de ler policiais e nos jogos aquilo que eu gosto é de ter uma ligação emocional à personagem, de resolver problemas. A adrenalina está incluída na ideia dos policiais de querermos resolver um caso, não é? E eu gosto de jogos point and click e gosto de fazer backtracking no meu jogo. Portanto, a partir deste tipo de ideação, que se chama mind mapping, vocês conseguem conceptualizar jogos altamente complexos em termos de ideias e conseguem começar a formular uma narrativa e uma história bastante interessante para começarem. Obviamente que aquilo que eu fiz aqui foi algo muito simplificado, mas podem, para além de escrever as ideias que vão tendo, também começar a procurar referências. Não é? Por exemplo, uma referência que me vem logo à mente é o It Follows. Há uma cena na piscina, no It Follows. Isto, portanto, é um filme de terror, mas tem aqui algumas coisas que podem ser interessantes. O It Follows tem uma cena na piscina que tem sangue, por exemplo. E vocês podem pegar nestas referências e ir começando a construir a vossa narrativa através destas ideias. Portanto, tem aqui uma referência que pode ser interessante para o sangue na parede, portanto, ou mesmo para os sinais que vocês podem pôr no vosso cenário. Podem utilizar, por exemplo, aqui em vez de ser este bege, esta cor, este bege assim mais escuro, um amarelo torrado, podem pegar até no salmão porque é uma cor que vocês até gostam, por isso, provavelmente por isso é que também gostam do peixe. Eu acho que existe aqui uma ligação um bocadinho secreta entre gostar do peixe e gostar da ideia de um peixe de cor diferente, mas isso é só a minha opinião. Eu não gosto especialmente de salmão. E podem pegar em diversas coisas. Por exemplo, se vocês, depois de explorarem estas ideias em relação às referências, vocês depois podem pegar, por exemplo, quem foi assassinado foi uma rapariga? Sim. Por exemplo. Então, vamos pegar aqui nesta ideia desta cor que aqui está e vamos dizer, por exemplo, que isto nos faz lembrar uma cor de um batom, por exemplo. Então a rapariga foi nadar de batom e conseguem criar um ambiente do assassinato extremamente interessante em que a rapariga está, por exemplo, a nadar portanto tem uma poça de sangue e tem o mesmo tom do sangue nos lábios da personagem. Isto são pequenos pormenores, lá está, como nós falámos anteriormente no
no último webinar de videojogos, falamos do Inside, reparamos que as cores, a utilização das cores, a utilização da luz, a utilização de elementos que não fazem parte do jogo propriamente ou da narrativa, mas que trazem alguma mística, algum interesse adicional ao jogo em si e à narrativa do jogo, são exatamente este tipo de pormenores. Portanto, eu pego no tom do sangue para colocar no batom e depois até, se calhar, o batom não tinha propriamente, não tinha sido colocado por ela, portanto o assassino ainda lhe colocou o batom, por exemplo, esse tipo de coisas. Vocês podem explorar imensas coisas e podem ir buscar as vossas ideias a cores, a ideias de referências, de fotografia, de viagens, de tudo e mais alguma coisa. Agora, utilizem utilizem os vossos interesses pessoais para explorar o processo de ideação. Não façam um jogo só porque eu gostava de fazer um roguelike. Então, e o que é que o roguelike é sobre o quê? O que é que eu gosto em roguelikes? O que é que eu gosto num jogo, numa história, numa narrativa? Portanto, esse tipo de coisas é muito mais importante do que propriamente eu quero fazer um roguelike porque sim. Ok? Pronto, existem obviamente diversas formas de vocês fazerem ideação e tratarem da parte da conceptualização do vosso jogo. Não precisa de ser necessariamente através de mind maps, mas como é uma técnica que eu gosto bastante, decidi partilhar convosco. Vocês podem fazer este tipo de ideação de uma forma também com post-its, por exemplo, irem escrevendo, podem utilizar o caderno, podem utilizar aquilo que vocês quiserem. Ok? Pronto. Eu vou ficar por aqui. Portanto, foi mais ou menos isto que tivemos tempo para fazer, mas penso que dá para terem uma ideia das mais-valias que têm neste tipo de técnica, em que vocês vão acabar por ter uma rede de palavras e uma rede de conceitos gigantesca e que é impossível, completamente impossível, na vossa rede de contextos, não encontrarem palavras relacionadas e que deem um bom jogo. É completamente impossível. Portanto, para resumir, experimentem o vosso interesse, aquilo que vocês têm interesse, analisem as atividades ou as coisas que vocês fazem enquanto estão a praticar esse interesse pessoal que vocês têm. Analisem de uma forma muito mais racional e menos emotiva aquilo que estão a fazer e tentem perceber também qual é que é a emoção que sentem quando o fazem. O que é que vocês fazem, por exemplo, a cozinhar que vos dá mais gosto em específico? É a parte de colocar os vegetais, por exemplo, numa frigideira com azeite quente e ouvir aquele crepitar? É a criação da crosta? É o comer algo que vocês fizeram? O que é que vos dá esse sentimento de eu gosto desta atividade? E depois pegarem nessas palavras, escrever exatamente estas ramificações, dessas ramificações das palavras que surgem, escreverem ainda mais, tentarem interligar os vossos interesses até chegarem a uma ideia que vos faz sentido e que vos faça sentir entusiasmados e depois procurar referências, procurar outros meios de arte que possam ser associados ao vosso jogo, filmes, fotografia, exposições de performances, teatro, aquilo que vocês quiserem e procurem ir buscar também coisas que gostaram nessas referências, cores, planos de câmara. Às vezes só um plano de câmara que vocês gostaram num determinado filme pode ser introduzido no vosso jogo. Portanto, tem imensas coisas que vocês podem fazer e não fiquem limitados à ideia de eu gosto deste tipo de jogo, então eu vou tentar fazer um jogo de bilhar. Há mais, para além
da criação de um jogo de bilhar que pode ser tornado no próximo grande jogo indie. Por exemplo, um jogo de bilhar que vocês empurram, sei lá, empurram um guerreiro contra inimigos, um dungeon crawler com um jogo de bilhar à mistura. Vocês podem fazer tudo e mais alguma coisa. Aquilo que devem fazer é pensar bem antes de começar a executar. Ok? Espero que este webinar tenha sido útil e que tenham gostado desta temática. Nós vamos continuar a fazer mais alguns webinars mensalmente acerca de game design, level design e outras áreas do design. E, portanto, obrigado pela vossa atenção. Espero encontrar-vos no próximo webinar deste género. E pronto. E é isso. Tá bom? Continuação de um bom estudo. Boa semana para vocês. E até à próxima.